Alô você, telespectador da TV Mar Canal 525, vamos juntos daqui pra frente com mais um Canal Esportes. Pela próxima meia hora, eu, o canhão Viderlan Araújo, estarei a seu lado trazendo todas as notícias do esporte. E nós vamos receber no programa de hoje o presidente da Federação Alagoana de Futebol, ele que está em exercício diante do pedido aí de descanso do presidente Felipe Feijó. O Júnior Beltrão vai estar aqui conosco, já marca a presença aqui no estúdio para poder falar sobre essas providências da federação e trazer esclarecimentos sobre as competições que a federação tem realizado e também a projeção para 2024. São boas as perspectivas? Patrocínio, recurso para os clubes, atrativos para o torcedor? Tudo isso nós vamos colocar em evidência daqui para frente com a participação do Júnior Beltrão. Pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, que neste exato momento está retransmitindo a nossa programação e tenho certeza que vai repercutir os principais pontos desta passagem do Júnior Beltrão aqui também no programa Canal Esportes, tá certo? Quero abraçar também o pessoal que nos acompanha pelo aplicativo TV Mar, né? Gratuito para seu smartphone, e as nossas redes sociais, que são ferramentas importantes para a sua interação com a produção do programa. Aqui também no programa nós vamos falar sobre o CRB, na sequência de preparação para enfrentar o Vila Nova, informações do adversário do CRB, o Vila Nova, e também notícias de momento do CSA. Pós-eliminação na Série C, na primeira fase da competição, o planejamento do CSA e novidades, né? Há quem diga que o Rafael Tenório de fato vai ser afastado do CSA em novembro. Essa informação é uma informação fresquinha que nós vamos tentar colocar em evidência aqui agora no Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, que está apenas começando. Muito bem, vamos lá então. Coloca aí as nossas redes sociais. A interação para a produção do programa é muito importante também, né? Para você trazer a sua pauta, trazer sua sugestão para a melhoria aqui do programa. Olha aí, cara nova nas nossas redes sociais. Abraçando mais uma vez o pessoal do portal Gazeta Web, retransmitindo a nossa programação, e do aplicativo TV Mar. Você, assinante Net Claro, no canal 525 também em Maceió e na região metropolitana, receba o nosso forte abraço. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Júnior Beltrão, presidente em exercício da Federação Alagoana de Futebol, para primeiramente falar desse desafio, né? Comandar a Casa do Futebol de Alagoas diante de competições em andamento. Estamos aí com o Campeonato Alagoano Sub-20, muitas partidas realizadas no final de semana. Nesta quarta-feira, outros jogos também serão realizados. Júnior, primeiramente, parabéns, meu amigo Júnior Beltrão, seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Obrigado por ter também, assim, aceitado o convite de vir ao programa. Fica à vontade, você está em casa. Vamos falar um pouquinho desse momento, né? Você saindo do quadro de braço direito do Felipe Feijó e agora como presidente. Dá sequência nesse trabalho, isso é, na verdade, para você um grande desafio, Júnior. Boa tarde. Primeiro é um motivo de orgulho, né? Porque, assim, dentro da federação, eu comecei com o Gustavo em 2007. Então, naquela famosa campanha lá da eleição, que teve vários problemas, a gente participou junto. Então, passei por vários setores dentro da federação. Acho que eu sempre brinco, o único setor que eu não fui da federação foi o da arbitragem. Mas em todos os outros setores eu participei. Então, tenho um bom conhecimento da Casa do Futebol, como funciona o nosso futebol. E acho que foi um processo natural, sem queimar etapas, aguardando esse momento de estar nessa condição de vice, agradecendo também ao presidente Felipe Feijó, que faz um grande trabalho, e agora dar sequência nesse momento aqui de ausência do Felipe, do trabalho que já vem sendo realizado por toda a nossa equipe. Agora, Júnior, quando estamos falando aqui de mudanças, a Federação Alagoana de Futebol também anuncia aí um aumento no número de jogos na temporada e aumento de clubes também nas competições. A exemplo, claro, agora do Campeonato Alagoano Sub-20, né? Vários grupos, muitas equipes, algumas que sequer nós conhecíamos, né? 2 décadas que eu tenho de atuação na comunicação, e aí fico surpreso quando eu abri aqui a classificação pelo site da Federação Alagoana de Futebol e vi muitas equipes que, Ubertec, Grota do Facão, equipes que nós não conhecíamos. O que é que de fato tem, e no aspecto de regulamentação, a abertura para a entrada dessas equipes daqui para frente para participar dessas competições? Olha, na mudança do Estatuto da Federação Alagoana, que ocorreu ano passado, a gente criou um mecanismo
trazer novos clubes para a federação, visando renovar realmente esse quadro de clubes que disputam competições, né? E a gente sabe que muitas vezes a questão financeira era um problema, né? Então a gente criou um mecanismo de filiação vinculada, onde a equipe amadora ela consegue jogar as competições, obviamente cumprindo as exigências que a CBF determina, certo? Passa por essa análise, mas não tem o custo financeiro de uma filiação. E aí, dentro disso aí, ela pode jogar as competições, tem alguns impedimentos também com o que diz respeito à parte de participação em assembleias dentro da federação, mas o objetivo principal dessas equipes é jogar as competições. Isso elas conseguem atingir através desse mecanismo. Então, de lá para cá, conseguimos filiar mais de 10 novas equipes, né? E isso, além das equipes que procuram a gente, também temos a parceria com a própria Selage. Temos o time da Grota do Facão, que você citou, sim, que foi uma surpresa que veio através daquela taça das grotas, que foi o campeão, e como premiação a gente deu a filiação vinculada para eles. Da mesma forma, o time do feminino também Agora me fugiu a memória qual foi a cidade também, que também foi dessa mesma forma. E aí, isso aí a gente está fazendo para poder trazer as cidades, o interior, vindo para dentro da federação, para poder ter novos clubes e despertar o interesse da população. Agora é óbvio, Júnior, que com o aumento de clubes participantes, também aumenta o desafio da Federação Alagoana de Futebol em organizar as competições, manter uma proposta organizada nas competições. Como é que tem sido hoje esse acompanhamento, o surgimento de praças esportivas para a realização desses jogos? Você falava também no aumento de número de partidas, quase que dobrou a quantidade de partidas em relação àquilo que nós estávamos acostumados. Como a federação tem acompanhado essa questão da abertura de novas praças esportivas para poder receber esses jogos? Temos uma dificuldade hoje, e não é só da Federação Alagoana, é geral, de praças esportivas, né? Na verdade, hoje o futebol de 11, ele não tem mais onde acontecer. Se você chegar aqui, tem poucos locais hoje na nossa cidade que você consegue ter espaço para futebol de 11. Então, é um desafio fazer que o futebol realmente volte a ter os locais para a prática dele, né? E essas cidades, novas cidades que estão chegando, é uma porta mais que se abre, porque diversas vezes os clubes já afiliados, eles encontram dificuldade de conseguir a praça de uma cidade que não tem clube, por exemplo. Então, existe essa dificuldade aí, e trazendo esses novos clubes, isso aí também abre portas para os clubes que não têm estádios definidos, que possam também jogar, né? Então, acho que é um fator positivo também para que a gente possa trabalhar para, em cima disso aí, conseguir. Agora mesmo temos os times de Major Isidoro, tem um campus lá de grama sintética que está entrando agora o time de Satuba também, o campo de Satuba ali, todos os clubes que estão que são da Grande Maceió, de Maceió, desejam jogar naquele campo porque é próximo, tem a facilidade, e hoje a gente vai ter um clube também daquela região, então isso aí vai facilitar bastante a vida deles. Com relação ao número de jogos, é um desafio, porque imagine você que a gente fez ano passado 243 jogos, num total geral aí da competição. Esse ano estamos partindo para quase 400 jogos, né? Então é um desafio conseguir organizar todos esses jogos, essas partidas, ter arbitragem, ter pessoal, ter a boa condição, ter bolas. Para você ter ideia, esse ano a gente quase que dobrou a quantidade de bolas que nós adquirimos. Então a gente tem um desafio enorme, assim, o custo de tudo, transmissões, tudo isso dobra, mas assim, estamos trabalhando para desenvolver. Nosso papel enquanto Federação Alagoana de Futebol é promover o futebol. O futebol ele tem que estar promovido, a gente tem que fazer o máximo que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, eu acho que é uma missão nossa. Grande missão mesmo, né? O Felipe está afastado, né? Por quantos dias, hein, Júnior? Está retornando agora, já na segunda-feira. Na verdade, vocês dois, assim, têm atuado, né, de uma maneira incansável ao lado do Luciano Sampaio. Eu diria que são os três, sem querer, claro, deixar de destacar a importância de todos que formam a federação, mas os responsáveis por tirar muitas dúvidas, né, da sociedade
sociedade através dos veículos de comunicação. Tivemos agora o encerramento da segunda divisão do Campeonato Alagoano, Penedense de volta. O estádio Alfredo Lia é outro aspecto também, falando ainda em praças, que vocês vão acompanhar de perto para poder também ter a condição para poder receber os jogos para o povo de Penedo, para aquela região ribeirinha, principalmente quando se trata daquela questão da iluminação para jogos noturnos, Júnior? Na verdade, esse contato já foi feito ao longo da competição, tanto com as demais equipes, né? A gente sempre buscando saber onde iriam jogar, caso conseguisse o acesso, e quando da final, já tínhamos conversado com os prefeitos também, tanto o prefeito de União, como o Ronaldo, também tinham se comprometido em dar suporte para as suas cidades. O Ronaldo já está nessa luta aí de buscar a questão dos refletores e melhorar mais ainda a condição de infraestrutura do estádio. Lá em Penedo ainda tem um probleminha com relação à torcida visitante, o acesso do estádio é um pouco problemático ali, mas eles estão correndo, estão buscando alternativas. O campo de jogo está bom, então eles estão empolgados, né? Então eu acredito que vai ser uma boa surpresa para a competição, mas é uma busca constante para você ter os estádios nessas boas condições, né? A gente fez uma segunda divisão onde nenhum estádio estava apto para receber um jogo da primeira divisão. Isso aí é um desafio. É um grande desafio. Nenhum deles, né, Júnior? Nenhum deles. Nenhum deles. Ou seja, por isso que você já falou aí dessa conversa com os prefeitos, né, das cidades, né, não só de União dos Palmares, que foi um Zumbi, um dos finalistas, mas da cidade de Penedo, né, Ronaldo, né, que acabou sendo, assim, o penedense, o time a conquistar esse acesso. Essas competições, a Copa Alagoas, Sub-17, o Sub-20, elas também, neste ano, têm mostrado um certo atrativo, né, a visibilidade, as transmissões em alguns momentos, os gols sendo também repostados através das redes sociais. Isso tem sido um projeto também que a federação tem tentado dar esse ar de profissionalidade também na Copa Alagoas, Sub-17 e Sub-20 ao longo desses anos, Júnior. O que é que vocês pretendem para o restante da temporada e para 2024? Olha, acho que como eu falei, o objetivo nosso para uma categoria de base principalmente, é o que o atleta tenha o maior número de jogos possíveis. Muitas vezes isso esbarra na própria condição financeira do clube e da própria federação. A gente não consegue fazer muito mais jogos hoje por conta de questões financeiras. E o desafio é tentar fechar essa conta. O número de jogos hoje de uma competição, a gente vai, com o nosso planejamento agora, através das Copas. Esse ano começa a Copa Alagoas Sub-17. Ontem mesmo soltamos uma resolução sobre a Copa, mas para o próximo ano a ideia é que a gente tenha já a Copa Sub-20, a Copa Sub-15, tentar, e já está no nosso radar, fazer a Copa Alagipe, mas nem que seja o campeão daqui com o campeão de lá, isso aí também já está no nosso radar. Então são situações que a gente tem que se movimentar, buscar parceiros. O governo do estado é um grande parceiro do futebol alagoano, então a gente aqui agradece também ao governador por toda a parceria, a Celage também, através da Ângela e do Charles. Então tudo isso, juntando todo esse grupo, eu acho que a gente consegue levar o futebol com mais facilidade. A Copa Alagipe que você chegou a dizer que está no radar, ela poderia contemplar alguma coisa em termos de acesso para alguma competição? O que é que vocês estudam? Seria o campeão e o vice de Sergipe contra o campeão e o vice do Campeonato Alagoano? É isso que está sendo, pelo menos assim, ensaiado na ideia da federação? É isso? A nossa ideia, a princípio, era de ter essa Copa Alagipe na base. Na base seria mais uma forma de dar um intercâmbio maior para os nossos atletas, né? Disputar com outras equipes de outro estado, né? E isso chegar ao profissional. Sendo que o profissional a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de calendário, né? Então eu acredito que isso aí tem que primeiro amadurecer a competição para em outro nível a gente chegar no profissional, nem que seja mesmo o campeão de lá com o campeão de cá. E assim, com relação à questão de vagas, realmente é mais difícil, né? Eu acredito que não tem como encaixar nesse primeiro momento, mas quem sabe uma competição ganhando mais corpo lá na frente, a gente consegue buscar essa situação também. Isso, no final das contas, acaba também trazendo uma necessidade, né, melhor, né, uma necessidade maior também de organização dos clubes de Alagoas para disputar essas competições, né? Uma competição
com clubes mais organizados, traria um pouco mais de tranquilidade para a federação organizar outros processos. Ainda tem muitos clubes que precisam se organizar aqui em Alagoas, Júnior, na sua opinião, na parte mesmo de sua estrutura administrativa, em condições de trabalho, isso também tem preocupado a federação? Olha, a gente sabe da dificuldade dos clubes, né? Muitos deles não conseguem se organizar basicamente pela questão financeira. A gente sabe que eles são batalhadores, lutadores, que promovem o nosso futebol. E os clubes, dirigentes que não têm tanto conhecimento, a gente sempre tenta conversar, explicar, falar um pouquinho de como funciona. Temos novos dirigentes, então os dirigentes novos, quando entram, eles têm uma mentalidade diferente, então também vão aprendendo um pouquinho mais. Mas assim, é um desafio. Eu digo muito, a melhoria da federação, hoje a gente tem uma questão administrativa e uma imagem da federação muito sólida, e passa também para a gente conseguir passar isso para os clubes. Eu acredito que é o desafio nosso. Entendi. O Guilherme Nobre, um dos integrantes do Timaço da Gazeta, está conosco. O Júnior Beltrão vai continuar com a gente aqui nessa entrevista, né? Mas como estamos falando de competições organizadas pela federação voltadas para as categorias de base, ele tem acompanhado, né, de perto o Campeonato Alagoano Sub-20 e vai trazer mais informações sobre os jogos deste meio de semana aqui no Canal Esportes. Vamos lá. E aí, galera, chegou a hora de fazermos um giro pelo futebol de base aqui em Alagoas, porque o Campeonato Estadual Sub-20 não para um dia sequer. Nesta quarta-feira, 4 partidas abrem a quarta rodada da competição. A partir das 3 horas da tarde, nós temos um encontro entre CSE e Dínamo, Atlético Alagoano contra o Grota do Facão e o Asa visitando o Paulo Jacinto. Às 7h30, Coruripe e Guarani Alagoano se enfrentam no estádio Gerson Amaral, em Coruripe. Esses jogos são válidos pelos grupos A e B, que estão mais adiantados que os demais, e até então nem a terceira rodada foi concluída e já começamos a quarta. Essas equipes terão aí um tempo maior de descanso em relação aos adversários, lembrando que alguns grupos têm equipes a menos e por isso esses jogos são adiantados. O único que não vai jogar pelo Alagoano é o CSA, porque o CSA se prepara para enfrentar o Sport pela Copa do Brasil Sub-20, primeiro jogo lá no Recife. Jogo importante para as equipes aqui e claro que a gente vai acompanhar toda a movimentação dos campeonatos de base. Forte abraço, galera! É isso aí, Guilherme Nobre trazendo todo esse momento, né, do Campeonato Alagoano Sub-20, que tem gerado sim uma movimentação muito grande. Então, Júnior, estamos vendo que a federação está tentando pelo menos dar essa oportunidade para as equipes. Agora não dá para realmente deixar de lado, mesmo com todos esses impactos financeiros e bem desafiadores que você colocou, o lado organização. Falando em patrocinadores, o Campeonato Alagoano da Série B, né, a Série B, né, que é a antiga segunda divisão do Campeonato Alagoano, com patrocinadores fortes, isso é uma tendência também em manter essa regularidade para a primeira divisão com a chegada de mais patrocinadores para a Série A no ano que vem? Olha, é uma luta, né? Foi uma luta muito grande e pela primeira vez na história conseguimos patrocinadores para essa competição. Foi um marco para a gente, mesmo que não tenha ainda o impacto da primeira divisão, mas a nossa ideia em termos de mercado e de projeção futura é que a gente consiga, em cada competição, a gente colocar patrocinadores que elas possam ajudar a cobrir os custos da competição. Então, a segunda divisão agora foi começando com ela agora, ano que vem a gente pretende ampliar isso aí, porque eu acho que os clubes da segunda divisão também precisam desse recurso. Os clubes da Amador, quanto mais a gente fizer por eles, hoje a gente consegue custear todas as despesas referentes aos jogos, delegado, arbitragem, bola, transmissões, mas o que a gente conseguir fazer mais por eles vai refletir no bom andamento do futebol. Então, a gente uma busca, vamos achar alguém para pagar essa conta. Então, junta Felipe, junta o nosso comercial, que é o Alberto Bonfim, para tentar ver o que a gente pode fazer. Eu acredito que a gente, ano que vem, vai ter boas situações nesse sentido. Daqui a pouco, Júnior, quero também a sua opinião, né, na visão mesmo como gestor, né, sendo responsável hoje pela Federação Alagoana de Futebol, sobre o momento vivido nas equipes principais de CSA e CRB. O CSA com encerramento de suas atividades de maneira precoce pela eliminação na primeira fase da Série C, com o planejamento já iniciado, e o CRB com a sequência da segunda divisão do futebol nacional. Júnior Beltrão vem aqui agora para poder acompanhar a participação da Juniele Rocha, ela que é integrante do Timaço da Gazeta, para trazer informações de CRB e CSA e esse atual cenário também aqui no futebol de Alagoas.
Depois do descanso programado, o CRB se reapresenta na manhã desta quarta-feira e já inicia com os trabalhos visando o próximo confronto, que vai ser contra a equipe do Vila Nova. O jogo vai ser no domingo, às 3h45 da tarde. O horário não é muito típico, mas a equipe do CRB já vai se preparar nesta quarta-feira com trabalho nos dois períodos, tanto pela manhã quanto pela tarde. Essa semana tem viagem, então vai ser uma semana, mesmo começando na quarta-feira, muito intensa para a equipe do CRB. Já o CSA, que permanece trabalhando nos bastidores. O planejamento para a próxima temporada deve ter iniciado, mas até então nenhuma informação oficial, inclusive sobre a permanência do técnico Marcelo Cabo e a sua comissão. A diretoria trabalha com rescisão contratual de atletas. Alguns estão sendo emprestados. Outros, a diretoria trabalha para ver qual será o melhor caminho para cada um que faz parte do elenco que foi planejado para a temporada de 2023. Então, mais notícias a gente vai trazer durante a nossa programação e aqui mesmo você nos acompanha. Valeu, Juniele, muito obrigado pela sua participação. Pois é, né, Júnior? A situação do CSA, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, com o planejamento já iniciado, a federação concedeu também um apoio. Nós acompanhávamos durante os jogos do CSA a participação dos dirigentes, né, dos diretores da federação, como qualquer outro filiado ali, dando aquele incentivo, mas o CSA não foi longe, né? E precisa já iniciar esse planejamento pensando na próxima temporada, né? Infelizmente, o planejamento que foi feito, o início dele foi um pouco tumultuado, aquela indefinição. Acho que prejudicou bastante, perderam alguns atletas importantes naquele início ali, que poderiam hoje estar no clube e tendo um destaque. Agora eu acredito que não adianta lamentar, eu acho que é planejar o futuro, resolver essas questões internas, porque tem todo um planejamento pela frente. Eu acho que se conseguir começar o trabalho de forma antecipada, eu acho que consegue minimizar os erros, né? Então a federação está de portas abertas para poder ajudar no que for preciso. Na própria reta final da competição, o Felipe fez uma visita lá, acho que até os torcedores ficaram sem entender. Isso é normal, a gente sempre está próximo aos clubes. Eu viajei com o Asa para Patos. Você estava lá, né? Viajei com o Asa para Patos. Viajei com o Felipe para os jogos do CRB com o Sport lá na Copa do Nordeste. Então, são situações que são presentes, mas muitas vezes não são colocadas ao torcedor. Mas a gente sempre está presente no dia a dia, conversando com os clubes e tentando auxiliar da melhor maneira possível. Pois é, né? E falando de planejamento do CSA, nós estamos com a matéria feita aí pelo Silas Emanuel, ele que também tem hoje dado essa contribuição aqui no Canal Esportes, uma matéria exclusiva aqui para a TV Mar e para o Canal Esportes sobre essa situação do planejamento que o Júnior Beltrão acabou destacando, do apoio que a federação deu com a participação do atual presidente do CSA, Rafael Tenório. Vamos acompanhar. O apito final finalizou a participação do CSA na Série C e por tabela no restante da temporada. É que o time não tem mais jogos oficiais a serem realizados nesse ano. Apesar disso, as atividades administrativas do clube seguem a todo vapor, já de olho no planejamento do ano que vem. Vamos fazer os acordos com atletas que têm contrato com o clube até novembro, né? E alguns atletas, me parece são 2 ou 3 atletas que têm contrato até o final do estadual de 2024. Então nós vamos equacionar tudo isso aí e vamos ficar só com jogadores que pertencem ao clube. Rafael Tenório está afastado das funções de presidente desde o empate contra o Botafogo da Paraíba aqui em Maceió. E além de jogadores e funcionários, a comissão técnica do clube também não está confirmada para o ano que vem. Nós contratamos o Marcelo Cabo, fizemos o que nós chamamos de um pacote até a participação do CSA na Série C. Isso não significa dizer que nós não tenhamos um compromisso financeiro com ele, né, que foi acordado isso em contrato. Portanto, lógico que nós não podemos pensar em uma renovação, até porque nós queremos enxugar o CSA, queremos dar uma nova dinâmica na parte administrativa e financeira, com a troca de alguns funcionários, alguns setores. Nós vamos cuidar do CSA durante esses 60 dias agora, o mês de setembro e outubro, para que no dia 1º de novembro nós possamos entregar o CSA todo prontinho,
para que os futuros diretores, o futuro presidente do clube, ele encontre um CSA regularizado. O treinador Marcelo Cabo chegou ao CSA na Série C, faltando 10 jogos para o time finalizar a primeira fase da competição. Mas antes disso, o clube já tinha passado por muitas outras competições e não da forma que gostaria. O Azulão foi eliminado do estadual ainda na primeira fase. Na Copa do Nordeste, terminou como lanterna do Grupo B. Caiu na semifinal da Copa Alagoas para o Asa nos pênaltis. Já na Copa do Brasil, o Inter foi o responsável por tirar o Azulão da competição também nos pênaltis. E na Série C, terminou no 12º lugar, distante a 5 pontos do G8. Resultados que, segundo o Rafael, são consequências do ano passado. Quando nós reassumimos o CSA agora, em 2023, nós encontramos dívida com a Receita Federal, nós encontramos atraso de fundo de garantia por tempo de serviço, nós já encontramos 3 meses de salário atrasado, nós encontramos uma gama de protestos. O clube já começando a ser bloqueado suas contas. Essa é uma situação que o CSA realmente vai precisar contornar. Quero agradecer, inclusive, esse material, né? O pessoal fazendo um grande trabalho nessa entrevista aqui, dando suporte para a TV Mar no canal Esportes, né? Dando essa contribuição para mostrar que o momento do CSA requer, de fato, atitudes imediatas. Tem, inclusive, notícias já circulando, Júnior Beltrão, nos bastidores, de que o Rafael, de fato, deve se afastar em novembro. Seria uma espécie de renúncia coletiva, né? Os diretores também iriam renunciar. E a grande pergunta, e talvez para a federação isso seja um ponto de preocupação, é quem vai assumir o CSA? É verdade, é um problema. Eu acredito que tem que se esgotar todas as possibilidades. Eu acredito muito no presidente Rafael. Sei da sua... Da questão de motivacional mesmo, de estar disposto a esse sacrifício que o futebol requer, né? Mas a nossa intenção é de conversar com ele, tentar sensibilizá-lo nesse sentido, que eu acredito que o lema do CSA tem que prevalecer, né? União e força, tem que estar todos unidos para poder tirar o clube dessa situação. Muito bem. Ô Júnior, é importante ainda colocar outros aspectos relacionados também ao auxiliares, saindo do CSA e indo para o CRB. O CRB vem de uma vitória, venceu o Novo Horizontino no último final de semana, mas tem um jogo no próximo domingo com o Vila Nova, em um horário, como a Juniele bem colocou, um horário atípico, né? 3h45 o horário do jogo. É ainda de acreditar, de se falar em acesso no CRB? Você acredita que a palavra de ordem que o CRB tem que adotar mesmo é essa, primeiramente a permanência, para depois pensar em algo mais ambicioso na competição? Olha, eu acredito que a permanência do CRB não esteja em risco. Eu acredito que tem sim que buscar o acesso. É uma forma até de você motivar mais ainda seu elenco, mais ainda o torcedor, buscar o que há de melhor, o que está disponível. Óbvio, esse último jogo que empatou com o Avaí, se ganha aquele jogo, já dava um outro ânimo para a sequência. Mas eu acredito que ainda é possível. Óbvio, sabemos que é difícil, a diferença de pontos ainda é muito grande, mas futebol a gente já viu muitas situações acontecerem, né? Então, por que não sonhar com essa classificação? Júnior, eu gostaria de agradecer pela sua participação. Sei que a federação tem feito, sim, né, desse balanço financeiro trimestral, sendo a única federação do país a ter números também colocados assim à disposição das pessoas e dentro de um balanço trimestral feito com números positivos. Gostaria de te agradecer pela participação aqui no canal Esportes, mas deixar também nessa última fala aqui nessa entrevista falando sobre essa questão do balanço financeiro trimestral que se transformou aí para federações do país um exemplo. Aí a federação está mantendo realmente esse balanço financeiro à disposição das pessoas e de forma positiva. Olha, há um tempo atrás, acho que mais ou menos 5 anos atrás, a gente fez uma primeira consultoria e onde a gente conseguiu traçar rumos para a federação e começamos a organizar a casa. Reflexo disso são essas ações. Cada ano que passa a gente vem inovando. Então, essa questão de balanço, da divulgação trimestral dos balanços, auditoria independente para poder fazer essa verificação. Tanto documento que pede que a gente chega a hora e fica estressado, porque realmente é uma coisa muito criteriosa. Você tem ideia, seguindo essa linha, a nossa própria eleição, mesmo com uma única chapa,
ela levou a um nível de estresse absurdo pela quantidade aprovação de contas, documentos, quantidade de documentações que a gente precisava apresentar para concorrer para a chapa poder estar lá, certidão negativa, fiscal, criminal, todas as certidões a gente tem que apresentar. Então a gente inovou também com relação à questão da eleição, com participação de ex-integrantes do judiciário participando, comandando a eleição. Então a federação ela vem buscando cada vez mais essa excelência na gestão, né? Hoje estamos com a BRM, que é uma empresa de consultoria, fazendo também um novo acompanhamento para poder qualificar nosso pessoal, entender onde a gente está precisando melhorar. Rodamos uma pesquisa agora de forma simples, primeiro agora com os torcedores e com os clubes também, e com a arbitragem, para saber onde a gente pode melhorar. Já recebemos alguma coisa, já estamos caminhando para fazer algumas alterações, então, e traçar qual o nosso próximo objetivo para os próximos 3 anos. Então, estamos correndo com isso aí, a federação ela não para. Eu acho que muitas vezes o torcedor, a própria imprensa, ela não tem acesso, e isso é uma falha nossa, da própria presidência da federação, de não expor tanto as boas ações que estamos praticando. Temos combate ao racismo, inovamos, fizemos a parceria com o Observatório da Discriminação Racial, primeiro que a CBF. Fizemos primeiro e depois a CBF, depois ela fez. Então, mostra quanto a gente está pensando no futuro. Então, recebemos os parabéns da CBF pela sua condução. Temos a empresa de Esporte Radar, que a gente foi uma das pioneiras, das federações pioneiras a ter esse tipo de monitoramento aqui também. Então, todo o trabalho que fizemos nesse longo, fizemos agora uma campanha com 181 para poder divulgar essa questão do disco de denúncia, para poder denunciar o racismo, denunciar a violência nos estádios, todos os crimes relacionados ao futebol. Então, a federação ela não para, ela vem correndo e buscando cada vez mais fazer o seu papel. Júnior, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí como presidente da federação. Enquanto vou me despedindo aqui do Júnior Beltrão, presidente da FAF em exercício, mande um abraço lá para o Felipe, também bom retorno para ele. Quero chamar Marcelo Rocha agora com informações do CRB, o Galo que tem aí uma preparação adiantada para enfrentar o Vila Nova. Vamos lá. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da TV Mar, canal 525 da NET Claro, você ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. Depois de uma descanso programado, o CRB volta às atividades hoje, nos 2 períodos, agora pela manhã e à tarde, no Ninho do Galo, na Barra de São Miguel. Aí deve viajar na sexta-feira para Goiânia, onde joga domingo, às 15h mais 45 contra a equipe do Vila Nova. Jogo difícil. Aliás, não tem nada fácil nessa Série B. Se o Vila Nova vencer, ele volta para o G4. E o CRB vai continuar nessa primeira página da competição, brigando para chegar aos 45 pontos. É o que tem o CRB. Essa pontuação de permanência e depois ver o que é que acontece no restante da competição. Lembrando que para este jogo contra o Vila Nova, 2 jogadores estão fora. O Gum continua no departamento médico em tratamento, o mesmo acontecendo com o Guilherme Romão. 2 no DM, mas tem uma questão disciplinar que é o Hereda. Também não viaja, vai cumprir suspensão. Tem o Matheus Ribeiro, que, como disse o Daniel Paulista na entrevista coletiva depois do jogo em que o CRB venceu o Novo Horizontino, que vai fazer a lateral sem segredos. Essa lateral direita volta o Matheus Ribeiro, que já foi titular da posição. E na esquerda continua o Edmar. É o CRB, começando hoje os preparativos para o jogo contra o Vila Nova, domingo, lá em Goiânia. Pois é, né? E esse programa você vai poder acompanhar também no canal da TV Mar pelo YouTube, tá certo? Ainda hoje sendo também publicado para você acompanhar a entrevista com o presidente da Federação Alagoana de Futebol em exercício, Júnior Beltrão, aqui no estúdio, tá certo? Olha, o Vila Nova, através da participação do goleiro Denis Júnior, também está se preparando para enfrentar o CRB no próximo domingo. Nós vamos trazer esse material publicado pelo próprio canal oficial do Vila Nova para você entender como anda a preparação da equipe de Goiânia para enfrentar o CRB na próxima rodada da Série B. Extrema importância, né? A nossa torcida comparecer, fazer uma linda festa e a gente também fazer o máximo para corresponder, né? E sair com os 3 pontos.
E é muito bom, né, ter esse período de treino que a gente consegue ajustar mais, né, na equipe, quem precisa ganhar mais condicionamento ganha. Então é um tempo muito bacana para esse treino. Aquela resenha, aquele bate-papo de vestiário, qual tem sido o teor ali entre vocês para esse período do Vila, para que o Vila de fato saia mesmo dessa oscilação, encaixe uma sequência de vitórias e a importância disso na luta pelo acesso? Cara, a gente só pensa em vencer, né? A gente quer vencer, a gente quer alcançar o objetivo que é o acesso, então é esse o nosso pensamento, focado 100% em aprimorar o que a gente precisa, né? E alcançar o objetivo. No caso do CRB, o técnico Daniel Paulista também deu um spoiler, né, na entrevista coletiva do último final de semana, após a vitória sobre o Novo Horizontino, de como vai preparar, ou como pretende preparar o CRB para poder também encaminhar uma boa sequência de resultados positivos na competição. Olha, vamos primeiramente descansar, porque o CRB vem de uma sequência sem descanso, sem folga, joga, viaja, retorna, não tem folga em Dia dos Pais, não tem folga em final de semana, e acho que o momento agora é de ter uma recuperação, por isso que os atletas vão aproveitar esse período agora de descanso, altamente merecido, porque estamos a 6 jogos sem perder, são 12 pontos conquistados em 18, um crescimento evidente na competição, e isso é fruto do trabalho, principalmente dos atletas do seu dia a dia. Então, momento agora de aproveitar essa sequência de bons resultados para que quando voltarmos aí ao trabalho na semana que vem, estejamos todos com a bateria recarregada, todos aí com muita intensidade para continuar nessa sequência de bons resultados. Muito bem, aí o Daniel Paulista, né, priorizando, claro, os dias, né, de descanso e essa retomada, né, de atividades nesta semana, que será uma semana praticamente cheia. O CRB vai ter uma quebra da semana para a viagem até Goiás, onde vai enfrentar o Vila Nova no próximo domingo às 3h45. O Henrique Pereira também está acompanhando esse ambiente vivido por CRB e CSA na sequência da temporada, e para finalizar aqui o Canal Esportes, ele chega com o seu comentário. Salve pessoal, um abraço. Olha só, o CRB se representa hoje, né? Depois desse descanso longo que teve a rapaziada, merecido, né? Ganhou bem o jogo. Próximo duelo é só no domingo contra o Vila fora. Então a rapaziada teve aí um descanso programado, como é chamado, né? No domingo, na segunda e ontem, terça-feira, se representando hoje na quarta. O CRB ele tem 2 baixas já certas para esse jogo. Uma delas já foi sentida no duelo passado contra o Novo Horizontino, que foi o Guilherme Romão, que se machucou contra o Avaí. Jogou no lugar dele o Edmar, que deve ser mantido, é o único do ramo que tem ali para atuar na ausência do Romão. Do lado direito, o Hereda tomou o 3º cartão amarelo, no lance lá do pênalti que o Diogo pegou, mas enfim, tá fora. Também deve retornar o Matheus Ribeiro. O restante da equipe deve ser a mesma que venceu o Novo Horizontino por 1-0 aqui no estádio Rei Pelé. Entendo que a ausência do Hereda vai ser bastante sentida, apesar do Matheus Ribeiro ser um jogador com características mais parecidas com a do Hereda do que, por exemplo, a gente tem do outro lado. Quando sai o Romão e entra o Edmar, se tem uma mudança drástica de forma de jogo. O Edmar é muito mais defensivo do que ofensivo. O Romão ele tem essa valência. O Matheus ele não vai tanto à frente, pelo menos não tinha ido enquanto era titular, do que o Hereda, que tem feito ótimas partidas. Inclusive foi dele a assistência para o gol do Anselmo. Mas imagino que não seja uma peça tática tão diferente daquela deixada pelo titular da posição. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Novo Horizontino, e a gente espera que o CRB possa ir bem fora de casa. É um compromisso difícil contra uma equipe que está bem posicionada na tabela, e isso faz com que o CRB, como a gente sempre diz, sinalize para a competição, sinalize para o torcedor que ele não será coadjuvante. Uma vitória contra um adversário da força do Vila Nova credencia o Galo por algo a mais. Agora não é só esse jogo, tem que pensar na sequência, são 5 jogos difíceis que o CRB tem contando com esse. Então a gente espera esse posicionamento diferente do Galo já a partir desse domingo. O CSA, bem, poucas novidades, não tem muito o que falar, não se tem pronunciamento oficial, se tem apenas projeções que podem ser feitas sobre um início de planejamento para 2024. A realidade é apenas o Sub-20 que joga a Copa do Brasil contra o Sport Clube do Recife, primeiro duelo lá na capital pernambucana.
Valeu, Henrique. Um abraço para você. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Estaremos de volta amanhã, a partir de meio-dia, na programação da nossa TV Mar. Acompanhe a reprise também no decorrer do dia pelo portal gazetaweb.com, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas, e também através do aplicativo TV Mar. Você que nos acompanha também como assinante Net Claro no canal 525, receba o nosso forte abraço. Todos com Deus, e amanhã estaremos de volta. Uma ótima sequência de quarta-feira para você.